E aí, alunos, aqui é a dona de português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno do 6º ano do 2º bimestre. Essa é a parte 1 e vai das atividades 1 a 3. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos semelhantes. Atividade 1. O que é? Nem tudo que voa é pássaro. 1. Observe as fotos a seguir. Protótipo de Leonardo da Vinci, século XV a XVI. Foto de Amanda Borges Gutierrez, em novembro de 2019. Então, é um protótipo, um modelo do Leonardo da Vinci, que o Leonardo da Vinci elaborou, pensou nessa época, mas a foto, foi feita tem uma observação sobre a foto que foi tirada em 2019. Dirigível número 1. Esse, aqui não tem, no caso, a data, que foi tirada a foto, que foi feito o dirigível. O dirigível, ele existe ainda hoje, ele ainda é utilizado, não muito, mas existe. Esse, no caso, foi o número 1, o primeiro. E aqui, a aeronave 14 bis, 1906. Então, a gente percebe aí que tem um aviãozinho esquisitinho, estranho, comparado com os modernos que a gente tem hoje, mas está ali, saindo do chão. Então, um precursor também do avião moderno. O que essas fotos retratam em comum? Todas elas têm em comum, veículos, objetos ali com o objetivo de voar. B. As características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Sim. Inclusive a legenda, ajuda a revelar. Mas a gente tem aqui pela característica da foto, do objeto, que são objetos antigos, que eles não são da nossa época, que são de épocas anteriores a essa, e que são precursores do avião moderno. Então a gente vê que revela sim a origem e revela também sobre a época. C. Quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Então a gente vai ter que responder separadamente, porque são 3 objetos. No caso do primeiro objeto, a própria legenda já dá a resposta. Leonardo da Vinci é o inventor e a época, século XV a XVI, entre o século XV e XVI. Já os próximos 2 objetos, eles não têm o inventor. No caso do segundo, a aeronave, ele tem o segundo dessa dupla, ele tem a data, mas também não tem o inventor. Quando a gente faz uma pesquisa sobre esses 2 objetos, se vocês digitarem no Google dirigível número 1, aeronave 14 bis, inventor, vocês vão ver que ambos são do Santos Dumont. E a aeronave 14 bis, ela é do século XX, aqui 1906, então esse é o período, a época. E o dirigível número 1, ele é do século XIX. Então, um pouquinho antes aí de 1906, ele é do século XIX, de 1898. Então, o dirigível e a aeronave, eles não são do mesmo século, porque foi aí o dirigível foi quase virando o século e a aeronave foi pouco depois que virou, mas vocês podem daí colocar que ambos são do Santos Dumont e que ele viveu entre o século XIX e XX. Atividade 2. É um pássaro? É o super-homem? Não, é o 14 bis. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa de que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação. Pequenos gênios e seus grandes inventos mudaram o mundo. Leia o texto a seguir e conheça um desses pequenos grandes gênios. Uma criança e um grande sonho, voar. Nascido em 20 de julho de 1873, em Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos, era leitor de Júlio Verne e, desde criança, sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891, com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892 mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Em Paris, aprofundou-se nos estudos da mecânica e do motor de combustão.
Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram nesse rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, a altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras de seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com um motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel, pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos ganharia 100.000 francos. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio Dust e deu metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont surgiu, em 12 de novembro de 1906, o 14 bis, dotado com um motor de 50 HP, horsepower, de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros, em um percurso de 220 metros. Por este feito, Santos Dumont ficou conhecido como o pai da aviação. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que servia de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou, então, a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá, no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Depois de ler o texto, responda as questões propostas. 1. O texto que você leu oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-lo como A. Conto, B. Reportagem, C. Lenda ou D. Biografia. O tipo de texto que dá informações sobre a vida, sobre a obra de uma determinada pessoa é chamado sempre de biografia. 2. O que é preciso conter no gênero textual biografia? Volte ao texto e grife as principais informações sobre Santos Dumont. Depois preencha o quadro a seguir com a síntese dessas informações. Então vamos lá, a gente grifa e depois vocês só pegam essas informações e colocam no quadro. Então aqui a gente tem nome completo, data e local de nascimento. Depois tem também aqui no final, aqui em amarelo, data e local de falecimento. Ele também pergunta sobre a filiação, em vermelho. Eu fui trocando as cores porque tinha muitos grifos perto um do outro, então para não misturar e não parecer um grifo só, né, para identificar que eram passagens diferentes. Como é conhecido? E aí ele pergunta sobre as suas principais contribuições à humanidade. Então eu fui grifando, né? Construiu o dirigível 1, depois 3, 6, 9, 10, mas não tem necessidade de mencionar todos os números desses dirigíveis. É mais fácil escrever ali na tabela, grifar, claro, mas depois escrever na tabela de uma maneira mais genérica. Construiu vários dirigíveis, e aí depois também construiu o 14 bis e o Demoiselle. E essa parte aqui que fala que esse último veículo de 1908, que o texto menciona, serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos, é bem importante, porque foi um modelo que ele fez e que surgiu de inspiração, base, para que outras aeronaves surgissem por outros inventores, né? Serviu de base para outros projetos de outras pessoas. E depois outras informações sobre vida e obra.
Aí a gente já pegou mais sobre os inventos dele e tal, sobraram mais algumas questões mais pessoais. Então eu peguei aqui que desde criança ele sonhava em criar um aparelho que permitisse o homem voar. E peguei aqui no final também algo que eu achei bastante interessante, está em azul também, sobre ele ter supervisionado as indústrias na Europa, né, voltado ao Brasil quando ficou doente, e um ponto bem bacana, quer dizer, não digo bacana, bacana não foi, mas interessante, é que ele ficou muito chateado e triste, muito deprimido, né, decepcionado, quando viu que o invento dele, que ele tinha criado, né, com o objetivo de servir para coisas boas, tinha sido usado em conflitos que acabaram matando pessoas, né, no caso da Primeira Guerra Mundial e a Revolução de 32, e que ele morreu de esclerose múltipla e depressão. Então aí, com todas as informações grifadas, é só vocês passarem elas para o quadro. Curiosidades. Você sabia que dizem que o brasileiro Santos Dumont também inventou o relógio de pulso? O pai da aviação precisava cronometrar o tempo de voo de seus inventos durante as experiências e, naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos por uma corrente. Como Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio, solicitou ao joalheiro Cartier que desenvolvesse um modelo que pudesse prender no braço, para facilitar o controle do tempo. 3. Observe as fotos nos quadros abaixo e busque informações no texto biográfico lido ou em outras fontes sugeridas a seguir. Ele sugere algumas fontes, mas pode pesquisar também no texto que a gente leu, que é o que a gente vai fazer. Para completar os quadros, não copie as informações do texto. Utilize suas próprias palavras. Então, aqui no primeiro, você sabia que Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? Então, a gente vai encontrar as informações no texto que completam, no caso, né, esses quadros com essas imagens, e aí localizadas as informações é só vocês completarem com as palavras de vocês. Então aqui, nesse primeiro grifo em verde, ele fala sobre o momento, né, em que o Dumont pilotou o dirigível número 6, é só reescrever com as palavras de vocês na resposta, e aqui no próximo grifo em verde, ele fala sobre o 14 bis, também reescrever com as palavras de vocês na resposta. Atividade 3. E por falar em avião, 1. Faça o seu, siga as instruções a seguir. Então ele dá aqui as instruções, né, o passo a passo, de como fazer um avião de papel. 2. Analise as etapas de construção do avião de papel e o modo como as instruções são dadas ao leitor. A. Em que modo verbal os verbos são utilizados? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Aqui, pessoal, o texto tem verbos utilizados tanto no modo indicativo, quanto no subjuntivo, quanto no imperativo. Mas tem um predomínio de verbos no modo imperativo, que foram os que eu grifei, né, que são aqueles verbos que dão ordem, orientação, instrução, comando. Então, pegue, dobre, marque, abra, dobre e assim por diante, né? Eu grifei os que estão no modo imperativo porque eles predominam, eles são maioria, mas também tem verbos nos outros modos, tá? Que foram os que eu não grifei. Mas de maneira geral, então, vocês podem responder que na questão que os verbos são utilizados nos 3 modos, mas que predominam os verbos que estão no modo imperativo. B. Transcreva alguns trechos em que esses verbos ocorrem para justificar sua resposta. Então, aqui em laranja, a gente já tinha grifado na questão anterior os verbos no modo imperativo, por serem os que predominam. E aí, aqui agora, eu grifei em azul exemplos do subjuntivo, como encontrarem, o toque, e exemplos mais um do subjuntivo, desestruture também, que estão em azul, e depois em verde, né, devem, que aparece 3 vezes, do indicativo. C. Em textos instrucionais e prescritivos, é comum a ocorrência de verbos no modo imperativo. Qual é o efeito de sentido produzido no texto em relação ao comportamento do interlocutor? Assinale a alternativa correta. Espera-se que o interlocutor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo. Espera-se que o interlocutor siga os procedimentos adequados para desenvolver algo. Espera-se que o interlocutor escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo. Aqui, em texto
prescritivo, que são esses textos com muito verbo no imperativo, como esse exemplo, o que se espera é que a pessoa que está lendo siga esse passo a passo, no caso, para fazer alguma coisa. É a alternativa aqui do meio. 4. Observe que as instruções escritas são acompanhadas por imagens. No gênero em estudo, há relações de sentido entre os recursos verbais e os recursos não verbais? Comente. Os recursos verbais desse texto são as orientações que tem embaixo de cada imagem, que é a parte escrita, em que ele fala dobre, pegue, faça. Essa é a parte verbal. E os recursos não verbais é toda a parte de imagem, né? As imagens ali das mãozinhas, dobrando, tal, pedaço de papel no passo a passo. E então, sim, tem relação de sentido. Tem relação de sentido entre os recursos verbais e os recursos não verbais no texto. Porque a parte não verbal, que são as imagens, estão ilustrando a parte verbal, que são as orientações. 5. Observe as instruções 4 e 11 a seguir. 4. Os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. 11. As asas devem ter o mesmo tamanho, para evitar que o avião se desestruture no voo. A. Explique o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. Aqui, então, no caso, as locuções verbais, né, são devem ser e devem ter, que estão em destaque, estão em itálico. Quer saber o efeito de sentido? Como tem a palavra devem, o efeito de sentido é de mostrar a necessidade de algo ser feito de uma determinada maneira. B. O verbo devem apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens das instruções. Por que isso ocorre? No caso do verbo devem, que aparece 3 vezes, ele não está no modo imperativo. Isso ocorre porque nem sempre é necessário que algo esteja no modo imperativo para expressar uma ordem, um comando, um conselho. E então, assim, mesmo não estando no imperativo, ele acaba mostrando a necessidade de se fazer algo de uma determinada maneira. Tanto que, se eu trocasse ele por podem, esse sentido já mudaria. Ele não mostraria mais uma necessidade de algo ser feito de uma determinada maneira, eu já estaria mostrando uma possibilidade. Então, ele não está no imperativo, mas mesmo assim ele mostra a necessidade, uma orientação no sentido de algo como deve ser feito. Como se analisou anteriormente, os verbos no modo imperativo fazem um apelo direto ao interlocutor, chamando-o a executar uma ação ou um processo. Por exemplo, pegue você uma folha de papel retangular. Já em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho, os verbos introduzem uma informação declarativa sobre algo. C. Em que tempo verbal as informações são dadas em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho? Aqui então eu grifei os verbos que aparecem nos períodos. Então tem devem, que está no indicativo, mais especificamente no presente do indicativo. Depois tem ser e ter, que estão no infinitivo e dobrados no particípio. Lembrando também aqui que devem ter, devem ser, acabam funcionando como locuções verbais. D. As expressões os dois cantos e as asas podem ser substituídas por pronomes. Reescreva as sentenças com as possibilidades de substituição. Na primeira parte da pergunta, sim, podem ser substituídos por pronomes. E no caso, poderia trocar os dois cantos por eles e as asas por elas. Então, daí é só reescrever as frases, trocando os dois cantos por eles e as asas por elas. Reescreve, então, fazendo a troca. E os pronomes que você utilizou na resolução da questão anterior referem-se à primeira, segunda ou terceira pessoa verbal. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa verbal produz no texto? Aí aqui ele tem um quadrinho, né, com quem são as pessoas verbais, né? E aí a gente localiza no quadrinho que eles e elas, que foram os pronomes que você utilizou para responder a letra D, pertencem à terceira pessoa, mais especificamente terceira pessoa do plural, tá? E ele quer saber também sobre o efeito de sentido. Quando eu utilizo um pronome no texto, no lugar de um substantivo, né, como foi feito aí, né, foi substituído os dois cantos e as asas por eles e elas, eu acabo
tendo a possibilidade de evitar uma repetição, isso em diversos contextos, em diversos textos, em diversas situações. Se eu coloquei aquela palavra antes, aquele nome antes, para não repetir aquele nome, aquela palavra, eu posso utilizar ele, ela, entre outros, eles, elas, entre outros, como possibilidade de não repetir, né, aquele termo. Porque se eu fico repetindo sempre o mesmo termo, o texto fica assim, soando estranho, né, aos ouvidos da gente. Então, esse é o efeito de sentido, evitar a repetição. Com isso, nós terminamos a parte 1 desse caderno do aluno. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Logo vem a parte 2 e fique ligado, então, para não perder. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Até mais. Tchau, tchau.